Beleza, pessoal, vamos seguindo aqui para a nossa terceira e talvez última aula sobre o Word, tá bom? Então, vamos seguir aqui por esses tópicos que a gente parou na última aula, que são as opções de desenhar, tá bom? Isso aqui não é muito utilizado em relatórios e em corporações, mas é importante a gente saber que isso aqui existe, tá? Então, se a gente vir aqui, depois de inserir, tem essa opção de desenhar, nós podemos selecionar os tipos de caneta que nós queremos. Tem a caneta preta de 0,35 mm, tem essa outra caneta de 0,35 de cor vermelha, tem essa opção de lápis cinza, então nós podemos selecionar ela aqui, tá bom? Viemos no nosso documento e fazemos o que nós queremos aqui, tá tudo bem? Se eu quiser fazer isso aqui e fechar, ele serve. E eu venho para a borracha e só apago. Como eu falei, isso aqui não é muito útil para corporações, mas é importante a gente saber que isso aqui existe, tá bom? Seguindo, tem essa opção de régua também, que a gente consegue ver como está o nosso documento, se tem alguma outra coisa que a gente precisa deixar em ângulo, mas para relatórios e corporações também não é muito importante, então a gente pode tirar, tá bom? Aqui a gente pode formatar o plano de fundo. E o que essa parte faz? Ela adiciona as linhas de regra ou linhas de grade a esta página, tá bom? Então aqui a gente pode selecionar e a gente coloca pauta estreita, tá tudo bem? A gente pode colocar aqui também pauta padrão escolar, tá certo? Que fica igual um caderno escolar. Aqui pode ficar uma pauta padrão e coisas assim, tá tudo bem? Então vamos seguindo aqui. Aqui nós temos essa parte de design. Essa parte é bem útil caso você queira personalizar o seu documento, tá bom? Então você pode vir aqui na parte de design, clicar nessa seta e ele vai abrir para você todas as opções de design de documentos, tá tudo bem? Então aqui você pode passar depois com mais tempo e ver todas as opções que o Word tem e ver qual se encaixa melhor à sua necessidade nesse momento, tá bom? Então aqui a gente pode vir em cores, a gente pode personalizar o que a gente quer e aqui ele vai trazer todas as opções de temas que você tem disponível, tá bom? Viemos para layout. Essa parte de layout é muito importante, tá bom? Porque aqui a gente pode selecionar as margens, tá bom? Então aqui a gente pode colocar como que a gente está no nosso documento. Se a gente quer com margem normal, que é o que ele está hoje, que ele está agora. Se a gente quer ele com margem estreita, se a gente quer ele com margem moderada, margem larga ou espelhada, tá bom? Essa parte aqui é bem importante. Aqui a gente pode selecionar a orientação da nossa página, ou seja, se a gente quer ele em retrato, que é esse padrão que ele está aqui, ou se a gente quer ele em paisagem, tá bom? Então vou voltar para retrato. Aqui a gente pode selecionar o tamanho do documento que a gente está trabalhando. Pode ser que, por exemplo, você trabalhe em uma empresa de engenharia e você precise fazer uma impressão de algum documento sem ser em A4. Pode ser que você precise fazer uma impressão do documento A3 para ir para uma obra. Então aqui você consegue selecionar o tamanho do documento que você está trabalhando, tá bom? E aqui ele aparece todas as opções para você. E tem mais opções de tamanho de papel que você pode personalizar de acordo com o que você quer. Essa parte de colunas. Você pode selecionar quantas colunas você quer no seu documento. Se você quer uma, duas, três. Você quer a coluna à esquerda ou à direita, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou selecionar tudo isso aqui, clico em colunas e coloco duas colunas. Então aqui ele foi lá e quebrou o meu texto em duas colunas, tá bom? Desculpa. Seguindo aqui, nós temos essa opção de quebras. Então aqui nós podemos ter essa opção de quebra de página, quebra de seleção. Então nós podemos selecionar a próxima página, contínuo, página par, que em cima nós podemos quebra de página por colunas e assim sucessivamente, tá bom? Aqui nós temos a opção de recuar à esquerda, à direita, antes e depois do espaçamento, tá bom? Você pode selecionar aqui e ele aparece todas essas opções para você poder fazer a personalização do seu documento, tá bom? Seguimos aqui nessa parte de referências, que é muito importante caso você vá fazer algum TCC ou algum documento que você precise citar suas referências. Então você pode vir aqui em sumário e colocar todas as opções de sumário que ele mostra para você, tá bom? E aqui depois vocês conseguem personalizar isso aqui de acordo com o que vocês quiserem, tá bom? Essa parte eu não vou passar muito porque são partes mais específicas. Então, futuramente, caso vocês forem usar,
vocês podem vir por cá. Tá bom? Essa parte de correspondência eu também vou passar direto, porque é uma parte mais específica. Parte de revisão, vocês conseguem selecionar aqui ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, contagem de palavras, porque às vezes você vai fazer algum relatório que ele pede número mínimo e número máximo de palavras. Então aqui você tem essa opção de contagem de palavras, aqui você tem a opção de ler em voz alta, adicionar comentário, igual eu já tinha falado para vocês em outra aula. Você pode selecionar o idioma, você pode colocar para traduzir automaticamente tudo que você está escrevendo para outro idioma. Tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. E aí, quando você clica nesse modo de leitura, ele vai personalizar para você e mostrar um modo de leitura, como se fosse um livro. Aqui você consegue ver o layout de impressão, que aí você consegue ver a aparência do seu documento quando ele vai ser feito a impressão. Layout de web, para você ver como que ele vai ficar numa página web. Aqui tem a opção de leitura, opção de alterar modos, que eu não vou passar por isso aqui, porque isso aqui é mais avançado para quem já entende um pouco mais sobre o Word. Tá bom? Aqui tem a opção de ajuda, que é muito útil. Se você clicar aqui, ele vai te direcionar para o Microsoft Word na web e vai ter várias opções de perguntas e respostas lá. Então, ok, vamos seguindo aqui o nosso documento e vamos, como se a gente fosse preencher esse documento para finalizar, para a gente fechar essa parte de Word e ir para a próxima aula de Excel, tá bom? Então vamos lá, vamos dizer que o nome do nosso aluno seja João Pereira. O João, ele tem 26 anos. A profissão do João, ele é analista fiscal. A cidade do João é Curitiba, estado do Paraná. A empresa responsável, vamos dizer que seja a Petrobras. E a duração do estágio do João é 2 anos. Tudo bem? Então aqui, baseado em tudo que a gente já aprendeu, eu vou colocar, selecionando todo o texto é Command T, tá bom. Aqui eu quero que esse relatório do estágio do João fique centralizado. Então eu venho aqui nessa opção e clico centralizado. Seleciono todas essas opções do João e quero que ele fique alinhado à esquerda. Tá tudo alinhado à esquerda. Esse texto eu achei que ficou muito pequeno. Então o que eu faço? Eu seleciono todo o texto. Ele já vai abrir aqui automaticamente essa abinha flutuante para a gente. E eu quero que esse texto fique em tamanho 13. Não, tamanho 14. Então ele já ficou maior. Aqui eu achei que ficou muito pequeno, tamanho 18. Seleciono tudo e quero que ele fique em tamanho 20. Agora já ficou legal. Eu não quero que o nome fique no mesmo tamanho que a descrição do nome fique no mesmo tamanho que o nome dele. Eu quero que fique em negrito. Então seleciona aqui o texto e clica Ctrl N no seu teclado e ele vai ficar em negrito. Ctrl N, negrito. Ctrl N, negrito. Tá ótimo. Ó, empresa responsável do estágio. Ctrl N, ficou em negrito. Duração do estágio. Ctrl N e ele ficou em negrito. Então aqui, eu quero adicionar uma imagem desse estágio. Vou falar um exemplo, colocar qualquer imagem aqui. Eu venho em inserir, clico em imagem, esse dispositivo, e vou colocar essa casa. Lá que o João fez um estágio nessa casa. Então aqui eu já reduzo. Se eu quiser, eu seleciono essa imagem e coloco ela centralizada. Ela estava alinhada à esquerda e eu quero que ela fique centralizada. Ou também, se você quiser, pode colocar ela alinhada à direita, mas eu quero que ela fique centralizada. Eu também quero que tenha um link. Tá? Eu vou colocar aqui, ó. Link do vídeo de estágio do aluno. Tá ok? Aí o que eu faço? Opa, desculpa. Seleciono
todo o texto. Aí o que eu faço? Eu vou aqui em inserir vídeos online. Ele já está aqui selecionado o vídeo que eu tinha mostrado para vocês e inserir. Tá ok? E aqui ele insere o vídeo. Ou se eu quiser deixar ele apenas com o link incluso aqui, eu venho no nosso navegador, pego o link que já estava aqui, que é um link fictício da Fórmula 1, venho aqui em inserir, coloco o link, endereço, eu só colo o endereço da web que eu copiei lá do YouTube e ele está automaticamente aqui. Se eu quiser abrir para ver se ele está tudo certo, eu clico em conta e clico com o mouse e ele abre automaticamente esse vídeo aqui no nosso navegador, tá bom? Por exemplo, se eu quiser adicionar um comentário aqui, vou adicionar um comentário, vou colocar Wesley, desculpa, João, o link inserido está incorreto. O link se trata de um vídeo da Fórmula 1, não do seu estágio. Corrigir. E aqui a gente deixa. Se a gente quiser resolver, coloca como resolver. Ou se quiser responder, a gente pode responder para qualquer pessoa que fez o comentário. A gente coloca aqui, corrigido. E tá show. Beleza, pessoal, e aqui antes da gente finalizar o nosso documento, eu vou mostrar para vocês como vocês podem salvar esse documento e também como vocês podem fazer a impressão desse documento, tá bom? Então, por exemplo, eu quero fazer a impressão desse documento, o que eu faço? Eu clico aqui em arquivo, tá bom? Eu venho em imprimir e aqui ele já aparece todas as opções de impressoras disponíveis para mim. Tá? O que eu uso como padrão é esse PDF, porque eu não tenho uma impressora física para eu fazer essa impressão, tá bom? Então, por exemplo, se eu quero salvar ele como PDF, eu venho em imprimir, aqui eu venho em documentos, eu vou salvar aqui como aula Word e salvei ele como PDF. Aí eu venho aqui em documentos, seleciono aula Word e tá aqui o nosso documento impresso com o comentário, tá bom? Agora, se eu quiser salvar esse arquivo, eu clico aqui nessa opçãozinha do disquete, relatório de estágio e escolhe um local que você deseja salvar. Clica aqui em documentos e clica em salvar. E aqui ele já está salvo, tá bom?